A paciente oncológica pediu para morrer. E eu fui escolhida para ouvir. Era mais um plantão como tantos outros, onde a dor circula nos corredores e os sorrisos se escondem atrás de máscaras. Mas naquela noite, entre máquinas apitando e passos apressados, algo parou o tempo. Ela me olhou nos olhos e disse com a voz firme, sem lágrimas, sem medo: eu não quero mais lutar. Não era um pedido desesperado. Era calmo, dolorosamente calmo. E naquele instante, eu entendi que ela não precisava de um remédio. Ela só queria ser ouvida. E por algum motivo, ela escolheu a mim. Você está pronto para escutar o que eu escutei? Trabalho no setor de oncologia há alguns anos. E por mais que a gente tente se preparar emocionalmente, nunca é simples. Nunca é rotina. Ali, cada quarto tem uma história. Cada olhar carrega uma batalha. A maioria das pessoas associa o hospital ao medo, à dor, à morte. Mas para mim, mesmo em meio à exaustão, ainda é um lugar onde se encontra vida em formas que muita gente nunca vai entender. Naquela semana, eu estava cobrindo um plantão noturno. Turno pesado, pacientes frágeis, poucos profissionais, cansaço acumulado. Mas havia um quarto que sempre me fazia parar por alguns segundos antes de entrar. O quarto da Dona Lúcia. Dona Lúcia tinha 62 anos. Estava internada há quase 2 meses. Era uma paciente oncológica em estágio avançado. Já tinha passado por cirurgias, sessões de quimioterapia, transfusões, febres, calafrios e muitas dores. Mas o que mais me marcava nela não era a doença. Era o olhar. Ela tinha um olhar de quem já sabia. Não sei explicar. Não era tristeza, tampouco esperança. Era como se ela já tivesse aceitado coisas que nós, profissionais, ainda resistíamos em aceitar. Mesmo fraca, às vezes ela soltava um comentário irônico que fazia a equipe rir. E quando não tinha força para falar, ela apenas nos olhava com aquele misto de serenidade e cansaço. Tínhamos nos aproximado aos poucos. Ela gostava de música antiga e uma vez me pediu para colocar um fone em seu ouvido. Eu deixei tocando cartola enquanto ajustava o soro, e ela fechou os olhos com um leve sorriso. Era nesses pequenos gestos que a gente se conectava. Ela nunca reclamava. Nem quando as veias colapsavam, nem quando a comida vinha fria, nem quando a dor apertava no meio da madrugada. Mas algo me dizia que ela guardava mais do que mostrava. Como se estivesse esperando o momento certo para dizer algo que ainda não tinha sido dito. E esse momento chegou. De forma sutil, sem aviso, sem protocolo. Foi quando ela me chamou baixinho num fim de plantão e me disse: "Você pode me ouvir? Só ouvir. A verdade é que no hospital, a gente não escolhe quem vai marcar a nossa vida. A gente cuida de dezenas de pessoas por semana, mas de vez em quando aparece alguém que atravessa a barreira entre o profissional e o humano. Com a Dona Lúcia, foi assim. Eu não sei exatamente quando isso começou. Talvez tenha sido naquela madrugada em que ela me viu esgotada e sussurrou: "Vai tomar um café, menina. Se você cair, quem vai cuidar de mim?" Era o jeito dela de demonstrar afeto. Duro, direto, mas sincero. Com o tempo, passei a ser a profissional que ela mais esperava nos plantões. Ela perguntava se eu estaria no dia seguinte, se eu tinha descansado bem, se eu já tinha almoçado. Coisas simples. Mas, num ambiente onde tudo gira em torno da doença, qualquer gesto de cuidado vira um abraço. Às vezes, ela pedia para eu sentar só um pouquinho. Ficávamos em silêncio, olhando a televisão sem som ou ouvindo música baixinho. Ela adorava ouvir histórias da minha vida. Queria saber se eu namorava, se meus pais eram vivos, se eu tinha filhos. E quando eu perguntava da vida dela, ela desviava. Isso já passou, minha filha. Agora só sobrou o hoje. Eu me sentia segura ao lado dela. Mesmo nos dias em que ela estava mais abatida, o clima no quarto era diferente. Era um espaço onde o tempo parecia desacelerar. Enquanto outros pacientes perguntavam sobre exames e resultados, ela apenas observava,
como quem já sabia que certas respostas não importavam mais. Teve uma noite em que ela segurou minha mão e disse: "Você tem um jeito calmo. Fica aqui mais um pouquinho?" Fiquei. E ela dormiu segurando minha mão. Eu nunca entendi muito bem por que esse vínculo foi tão forte. Talvez porque com ela, eu deixava de ser só a profissional. Ela me via, não como alguém que aplicava medicamentos ou trocava curativos. Ela me via como pessoa. E de alguma forma, isso me fazia sentir que eu também estava sendo cuidada. Aos poucos, o silêncio dela começou a carregar significados. Um suspiro mais longo, um olhar fixo no teto, uma lágrima que escorria sem expressão no rosto. Era como se ela estivesse se preparando. E ao mesmo tempo, me preparando também. Sem saber, eu já estava sendo escolhida. Não pela função, mas pela escuta. Ela não queria respostas. Ela queria presença. E no fundo, acho que já sabia que seria comigo que falaria o que ainda faltava ser dito. Foi numa manhã, nublada, daquelas em que o hospital parece ainda mais silencioso do que o normal. Eu estava encerrando meu plantão. Tinha passado a madrugada inteira entre alarmes, trocas de bolsa, chamadas de emergência e um cansaço que já pesava até nos ossos. Mas antes de sair, decidi passar no quarto dela, como sempre fazia. Bati de leve na porta. Ela não respondeu. Entrei devagar. Estava acordada, olhando fixamente para a janela, mesmo com a cortina semicerrada. O monitor ao lado apitava suavemente, dentro do esperado. Mas o clima naquele quarto estava diferente, mais denso, mais parado, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. "Bom dia, Dona Lúcia." Falei baixinho, me aproximando. Ela virou o rosto para mim, devagar, e naquele instante percebi. Os olhos dela estavam cansados de um jeito diferente. Não era o cansaço físico da quimioterapia, nem da dor constante. Era o cansaço de quem já não quer mais continuar tentando parecer forte. Ela respirou fundo e, com a voz baixa, quase num sussurro, disse: "Você pode me ouvir? Só ouvir? Sem tentar me convencer do contrário?" Assenti com a cabeça. Sentei na cadeira ao lado da cama e segurei levemente sua mão. "Eu não quero mais lutar." Ela continuou. "Eu sei que vocês ainda têm esperanças. Eu sei que meus filhos não estão preparados, mas eu já fui. Já me despedi de tudo aqui dentro. Só que ninguém me deixa partir em paz. Todo mundo insiste. Todo mundo diz que vai melhorar. Mas você sempre me escutou de verdade." Eu senti meu estômago revirar. Queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não consegui. A garganta fechou, o peito apertou, e as lágrimas, que sempre escondi tão bem, começaram a ameaçar sair. Ela continuou: "Eu não estou pedindo para você fazer nada. Não estou pedindo para apressar, nem para impedir. Eu só precisava que alguém me ouvisse. Que alguém aceitasse que, para mim, já deu. E por algum motivo, eu sabia que você ia entender." Naquele momento, o tempo realmente parou. Não havia protocolo. Não havia manual. Não havia técnica. Apenas duas pessoas, uma querendo partir, e a outra tentando entender como continuar depois de ouvir aquilo. Não era um pedido desesperado. Não era revolta, era dignidade. Ela só queria ser reconhecida como alguém que ainda tinha o direito de decidir, mesmo que sua escolha fosse partir em paz. E ali, ao lado da cama, com o coração em pedaços, tudo o que eu consegui fazer foi ouvir. Depois que ela falou, ficou um silêncio tão absoluto naquele quarto que até o som do monitor cardíaco parecia distante. Eu sentia meu coração bater alto dentro do peito, como se meu corpo quisesse reagir de algum jeito, mas minha mente ainda estava tentando processar o que acabava de ouvir. Nunca, em todos os anos trabalhando na oncologia, alguém tinha sido tão clara comigo. Já vi pacientes desistirem.
Já vi outros implorarem por mais tempo. Mas ali, ela não suplicou. Ela não chorou. Ela apenas afirmou: eu já fui. E isso doeu mais do que qualquer cena de desespero que já presenciei. Me vi, por um instante, como filha, como neta, como ser humano. E me senti pequena, tão pequena diante da coragem dela. Eu deveria dizer algo? Deveria confortá-la? Deveria incentivá-la a continuar? Essas perguntas martelavam dentro de mim, mas havia algo na expressão dela, uma paz dolorida, que me dizia que qualquer palavra minha seria barulho. Naquele momento, ela não precisava de esperança. Precisava de escuta, de validação, de alguém que simplesmente dissesse com o olhar: eu entendi. Senti uma lágrima escorrer no canto do meu rosto. Virei um pouco de lado, discretamente, tentando me recompor. Mas ela percebeu. E com um sorriso quase imperceptível, sussurrou: não chora, menina. Eu tô em paz. É só o resto do mundo que ainda briga por mim. Foi como levar um soco no estômago. Ela estava lidando com o fim. E mesmo assim, se preocupava em me consolar. É nessas horas que a gente percebe que trabalhar na saúde vai muito além de curar. A gente lida com dores que não têm solução, com finais que não têm conserto, com pessoas que não precisam ser salvas, mas sim compreendidas. Saí daquele quarto sem conseguir voltar a ser a mesma naquele dia. Sentei no vestiário por uns minutos, em silêncio. Olhei para as mãos. As mesmas que aplicam medicamentos, que apertam alarmes, que escrevem relatórios. Mas que naquela manhã só conseguiram segurar a mão de alguém que queria partir. E talvez esse tenha sido o gesto mais importante da minha carreira inteira. Fiquei alguns minutos ao lado dela, em silêncio. Não por falta de palavras, mas por entender que nenhuma palavra era suficiente. E porque, no fundo, ela não estava pedindo respostas. Ela só queria que alguém estivesse ali, inteira, sem pressa, sem julgamento. A mão dela continuava na minha, fraca, gelada, mas firme. E eu percebi o quanto esse gesto simples dizia tanto. Ela não precisava de remédios naquele instante. Não precisava de justificativas, conselhos, nem promessas vazias de melhora. Ela só precisava ser reconhecida na sua dor. E, acima de tudo, na sua decisão. Lembro que fechei os olhos por alguns segundos, tentando conter a emoção. E ao abrir, ela ainda estava me olhando. Mas agora com um olhar diferente. Como se tivesse conseguido o que buscava. Como se finalmente alguém tivesse enxergado além da paciente, além do protocolo, além do corpo debilitado. Ela respirou fundo e disse baixinho: obrigada, por não fugir. Aquela frase me atravessou inteira, porque sim, muitas vezes a gente foge. Foge através da técnica, da correria, das metas, dos papéis que a gente assina sem nem lembrar o nome que estava no topo. Mas eu fiquei. E fiquei em silêncio. Naquele momento, eu compreendi algo que nenhuma faculdade ensina. Às vezes, o maior cuidado que podemos oferecer é simplesmente não interromper a dor do outro com a nossa tentativa de consertá-la. Foi ali, naquela troca silenciosa, que eu entendi o poder da presença. Sem prometer cura, sem negar a realidade, sem esconder o fim. A gente acha que precisa sempre dizer algo, mas tem dores que não querem ser explicadas, querem ser legitimadas. Naquela manhã, eu não fui enfermeira. Não fui técnica, nem profissional. Fui apenas gente. Testemunha de um adeus não declarado, mas profundamente consciente. Quando o horário da troca de plantão chegou, eu ainda estava ali. Só levantei depois que ela fechou os olhos, tranquila, e soltou minha mão lentamente. Como quem diz: agora eu posso descansar, já fui ouvida. E eu saí daquele quarto carregando um peso novo, um tipo de dor serena, difícil de explicar, mas também uma certeza
O silêncio, quando é presença e não ausência, pode ser a forma mais profunda de amor. Dona Lúcia faleceu 4 dias depois daquele pedido. Não foi uma emergência, nem uma corrida contra o tempo. Foi lento, suave, como se ela tivesse dado ao próprio corpo a permissão que tanto precisava. Ela foi partindo aos poucos, como quem apaga uma vela já quase no fim. Recebi a notícia pelo grupo da equipe quando eu estava em casa tentando descansar. Fiquei olhando para o celular por alguns minutos, em silêncio. Não chorei na hora, apenas respirei fundo, porque de certa forma, eu já sabia que aquele adeus havia começado naquela manhã em que ela me pediu apenas para ouvir. No plantão seguinte, passei pelo quarto vazio. A cama já estava coberta com lençóis limpos, prontos para um novo paciente. O nome dela não estava mais na porta, mas eu ainda sentia sua presença ali. A equipe comentava, com respeito: Dona Lúcia era forte, né? Ela já estava cansada. Foi em paz. Acho que ela sabia. Eu apenas ouvia. Engolia as palavras que vinham até a garganta, porque no fundo, eu carregava algo que ninguém mais sabia. O último pedido. A confissão que ela não fez a médicos, nem aos filhos, nem à equipe. Ela escolheu confiar em mim, e essa escolha me mudou. Nos dias que se seguiram, percebi que algo dentro de mim tinha se transformado. Comecei a ver cada paciente com outros olhos, menos como alguém a ser tratado, e mais como alguém a ser escutado. Comecei a perguntar com mais calma, a sentar por alguns segundos a mais, a ouvir sem pressa, porque entendi que nem sempre o sofrimento grita. Às vezes ele sussurra. E entendi também que não sou responsável por salvar todos, mas posso sim ser responsável por não deixar ninguém partir sentindo-se invisível. Muitos colegas vieram me perguntar se eu estava bem depois da morte dela. Eu respondia que sim, mas a verdade é que não era uma questão de estar bem ou mal. Era outra coisa. Eu estava diferente. Dona Lúcia me deixou um tipo de herança silenciosa. Algo que não cabe num prontuário, nem num certificado. Ela me ensinou que escutar alguém no seu momento mais vulnerável pode ser o maior ato de dignidade que existe. E é por isso que, mesmo tendo cuidado de tantos outros depois dela, o nome dela nunca saiu da minha memória. Nem aquele olhar, nem aquela frase: "Você pode me ouvir?" Só ouvir. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ver o rosto dela. Ainda escuto sua voz serena pedindo algo que, à primeira vista, parece simples, mas que poucos estão preparados para oferecer. Só me ouve, sem tentar consertar, sem tentar convencer. Só ouve. Desde então, essa frase mudou minha forma de estar com o outro, porque muitas vezes estamos tão focados em agir, em resolver, em reagir, que esquecemos que em certos momentos o mais poderoso é apenas ficar. Ficar em silêncio, ficar presente, ficar ao lado. Dona Lúcia não partiu sozinha. Ela partiu sendo escutada. E isso, para mim, foi o maior gesto de dignidade que alguém pode receber ao final da vida. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Nem sempre somos chamados para curar. Às vezes, somos escolhidos apenas para testemunhar, para ser abrigo no último cansaço, para validar uma escolha que vem do fundo da alma. E isso é enorme. Talvez você que esteja me ouvindo agora conheça alguém que está cansado. Alguém que não precisa de conselhos, nem de frases prontas, nem de promessas. Só de presença, só de escuta, só de alguém que não fuja quando a dor se revela. E por isso, eu te deixo uma pergunta. Você está preparado para ouvir o que ninguém tem coragem de dizer? Se essa história tocou você de alguma forma. Se ela te fez lembrar de alguém. Ou se ela despertou em você um novo olhar sobre o que é cuidado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
E se você quiser acompanhar outras histórias reais como essa, contadas com o coração, se inscreva aqui no canal. Isso nos ajuda a levar mais empatia, mais escuta e mais humanidade para quem precisa. Porque no fim, talvez tudo o que alguém deseje é não partir em silêncio.